fio, sim. Hello, bom dia, jovens. Por gentileza, não se esqueçam de colocar o nome de vocês. Vamos dar início a mais uma aula de educação física, certo? Terceiro ano do ensino médio. Hoje, nosso conteúdo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, vai ser a retomada, né, a devolutiva das aulas, né, do formulário, ok? E a segunda parte vai ser a continuação sobre definições dos princípios de treinamento físico, ok? Então, vamos lá. Vou aqui colocar para compartilhar a tela para vocês. A gente vamos começar pela devolutiva, tá? E vocês sabem que vocês também são avaliados pela participação aqui no Meet. Então, não tenham vergonhinha, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, né? Educação física, primeiro bimestre. Aula para o ensino médio. Então, vamos lá. Devolutiva, né? Então, eu passei para vocês um formulário, né? Porque a nossa aula, nosso conteúdo, a nossa habilidade que foi estudada na aula passada, ela se tratava das capacidades físicas e dos princípios de treinamento físico, a definição dele, né? E aí, no formulário, né, eu vim trazer novamente para que houvesse fixação desse conteúdo para vocês. E daí, a primeira pergunta foi: o que são capacidades físicas? Quem pode aí me responder, por favor? Hoje a aula vocês precisam falar mais do que eu, então vamos lá. O que são capacidades físicas, pessoas? Vocês estão aí? Tem alguém aí entre nós? Vocês estão dormindo? Vocês me abandonaram? Assim eu fico muito triste. E aí, gente, o que são capacidades físicas? Nem no chat, porque ninguém tá... São... Fala aí de novo, Stephanie. As capacidades do nosso corpo? Sim, são capacidades do nosso corpo, muito bem. Teve alguém aqui que falou no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Pedro disse que são habilidades motoras que podem ser adquiridas ao longo... Peraí, ao longo... Rapidinho. Ao longo da vida com treinos. Né? E a Maria Luísa disse que são habilidades físicas que o nosso corpo possui. Daí, assim, para a gente não... O auge do corpo em áreas motoras. Boa, Patrick. Aí o Daniel está dizendo que são habilidades que podem ser aprimoradas com treinamento físico. Então, olha só. Quando eu penso em capacidade física, eu preciso lembrar do seguinte. O que elas são? Elas são qualidades próprias de cada indivíduo, tá? E assim, quando eu penso em qualidades próprias, eu vou lembrar do quê? Do rendimento físico que cada pessoa, cada indivíduo pode adquirir, tá? Então, assim, essas capacidades físicas, elas têm como base as habilidades motoras. Elas não são habilidades motoras, então tomem cuidado aí quando vocês escrevem que capacidades físicas são habilidades motoras. Não são. Capacidades físicas são qualidades próprias de cada indivíduo, né? Relacionada ao rendimento físico, que a base delas são as habilidades motoras, que são as ações motoras do rendimento físico, ou seja, do rendimento, do desenvolvimento da movimentação humana. Lembra? A educação física ela é o estudo que enfatiza o conhecimento do corpo e do corpo em movimento. Por isso a gente precisa compreender o que são essas capacidades físicas, porque elas melhoram o rendimento, né, do nosso corpo e da nossa movimentação. E as capacidades físicas, elas são isso. Lembra? Inclusive, elas são o quê? Elas são treináveis, são ações dominantes do desenvolvimento motor que são treináveis, ou seja, se eu pensar na capacidade física, agilidade, por exemplo, a agilidade, hoje eu posso não ser ágil, de repente, para fazer uma finta ou um drible, mas se eu treinar, né, através de exercícios físicos ou de atividades físicas que me propiciem essa capacidade, eu vou me tornar ágil. Ou seja, não se esqueçam, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode, é claro, sob orientação médica e orientação de profissional de educação física, melhorar o nosso rendimento físico e adquirir uma capacidade física em específico, tá? Então, as capacidades físicas, de forma resumida, é isso. É uma qualidade própria
de cada indivíduo. Ela tem como base as habilidades motoras, né, que são a manipulação, a locomoção e a estabilização do corpo, que são ações motoras, que vão nos permitir desenvolver o nosso movimento motor, nosso movimento humano, tá bom? Então, capacidades físicas, ficou tranquilo para vocês? Ficou claro? Então, quem respondeu próximo disso, com certeza acertou. Lembrando que, se você quiser a devolutiva do que você fez, né, como eu não coloquei o e-mail, então vocês não têm resposta, porque são questões abertas. Mas se você quiser saber das suas respostas, manda para mim no PV, que eu mando para vocês, eu printo e mando para vocês as respostas com as possíveis orientações individual para cada um, tá ok? Então, capacidades físicas são isso. E aí, a próxima pergunta, quais são as capacidades físicas? Quem pode falar para mim quais são as capacidades físicas? Ou escrever no chat. Aí, ó, a galera já mandou aqui. Então, resistência, força, pode falar, Gabriele. Resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade. Muito bem. Muito bem, Lohane. Então, assim, as capacidades físicas são 5, né? Baseado naquele estudo que eu fiz com vocês, lembra? De tantas, né? 2001. Então, ele diz que as capacidades físicas são a agilidade, a força, a resistência, a flexibilidade e a agilidade, tá? Todas elas são treináveis, né? E aí, qual era o próximo exercício? Lembrando também que, se a gente buscar em conteúdo de TCC, de biografias, de monografias, né, de conteúdo de estudo acadêmico, também, em alguns casos, eles vão considerar como capacidades físicas o equilíbrio e a coordenação motora. Entretanto, no Estado, respeitando o currículo do Estado, ele traz apenas essas 5 capacidades físicas, né? Velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade e força, tá ok? E é assim, a próxima atividade lá na plataforma do Google, no formulário, era assim, era vocês identificar quais eram as capacidades predominantes de cada imagem que eu coloquei para vocês, né? Então, assim, eu trouxe aqui as imagens para vocês, né? E aí nós vamos aqui. Então, essa primeira imagem, qual é a capacidade física que é predominante nessa imagem? Flexibilidade. Bem fácil essa, né? A flexibilidade a gente vê na ginástica, no yoga, na dança, na capoeira, né? Então, assim, quando vocês olharem uma imagem, sempre foquem qual é a capacidade física predominante. Vai ocorrer, de repente, uma ação, né? Uma qualidade própria, ela ter mais de uma capacidade física? Sim, pode ocorrer, tá? E aqui, ó, pensando nessa segunda imagem, aqui, né, de um brasileiro, qual é a capacidade física aqui? É a força, muito bem. Né? Então, facinho, né? Vamos para a próxima. Pensando aqui, ó. Nessa imagem aqui, que é a imagem de uma maratona, qual é a capacidade física? Muito bem, a resistência. Por quê? A resistência, qual é a característica dessa capacidade física? É justamente a pessoa manter, né, por um longo tempo, o esforço físico dela, né, suportando a fadiga por um tempo muito grande. Então, isso é resistência, certo? Então, na maratona, a gente usa a resistência, porque a pessoa tem que correr, tem que manter aquela qualidade, né, manter aquela continuidade da velocidade durante vários quilômetros para conseguir concluir aí a maratona, tá? Pensando nisso, aqui eu também trago uma corrida. Só que essa corrida aqui é de 100 metros, inclusive, né, o ganhador. Aqui, qual é a capacidade física predominante? Velocidade, exatamente. Velocidade. Até 400 metros rasos, né, pensando na competição do atletismo, das modalidades do atletismo, a capacidade física predominante é a velocidade, tá bom? Professora, isso pode ser considerado velocidade e resistência? A corrida de 100, 200 e 400 metros não pode ser considerada resistência, porque é uma corrida com uma metragem menor, de 100, 200 a 400 metros. Então, ainda é velocidade. Só entra na resistência quando entra na questão do quilômetro. Quando iniciar a quilometragem, né, por exemplo, a pessoa correu 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí sim a gente pode começar a pensar que pode ser resistência, mas menor que isso é velocidade, tá? Alguns aqui escreveram agilidade. Uma modalidade do atletismo que teria velocidade e agilidade seria, pensando na corrida, tá? Seria a corrida de revezamento, né? Porque a corrida de revezamento são 4 atletas numa mesma equipe,
cada um está a cada 100 metros numa medida, numa distância, né, separados. E aí, assim, quando eles correm 100 metros, eles passam um bastão, certo? Quando eles passam um bastão, aí isso precisa de agilidade, né? Aí sim, essa capacidade física ela vai ser usada, né? Então, assim, e na corrida de revezamento, a pista ela é oval, ou seja, quem fica nas pontas que fazem a curva também precisa de agilidade. Então, nesse caso, nesse tipo de corrida de revezamento, aí sim seria a velocidade e agilidade, que seriam as capacidades físicas dominantes, predominantes aí, tá bom? E na nossa última imagem, eu tenho aqui a capoeira, né? Existe alguém que está fazendo um golpe de ataque e outra pessoa está fazendo um golpe de defesa. Aí aqui eu percebi que alguns, né, pensando nas respostas que vocês trouxeram para mim, alguns aqui ficaram até em dúvida. Alguns disseram aí agilidade, mas outras pessoas pensaram na flexibilidade, o que não está errado, tá? Porque para eu realizar esse movimento específico da capoeira, eu preciso tanto da agilidade quanto da flexibilidade, tá? Então, por isso que eu estou esclarecendo para vocês, tá? Então, aqui, pensando nessa imagem, então sempre vocês foquem na imagem ou na descrição de alguma atividade física ou do exercício físico para poder determinar que capacidade física é. Aqui, como a gente está pensando aqui existe, a pessoa está fazendo um movimento de meia-lua, né, e outra está defendendo. Então, aqui eu estou usando a agilidade e a flexibilidade para realizar a capoeira. Então, tranquilo, né? Vamos continuar aqui a nossa devolutiva. Depois, eu pedi para vocês definirem o princípio de treinamento físico e depois escreverem quais eram esses princípios. Quem pode aí falar para mim ou escrever no chat o que é o princípio de treinamento físico? Lembra que eu trouxe para vocês duas definições, né? Uma de uma linguagem bem técnica e outra de uma linguagem mais acessível. E aí, o que vocês escreveram? É uma preparação do indivíduo, mas é uma preparação do indivíduo para quê? É uma preparação de um treinamento que serve para a saúde e organização. Ou seja, o princípio de treinamento ele vai justamente propiciar que você tenha a consciência, a autonomia, para que você realize treinamento físico e você tenha o seu objetivo alcançado, tá? Eu vou aqui, inclusive, ler a definição que o Vitor acabou de escrever aqui no chat, tá? Então, vamos lá. Deixa eu achar, calma aí. Olha, eu quase saindo aqui da nossa aula, peraí. Peraí. Aqui, ó, vou aqui nas mensagens. Então, pensando na definição, o que é a definição? O Vitor colocou aqui. É um treinamento para preparar o indivíduo, certo? Com o intuito de proporcionar saúde, organização e compromisso. Ou seja, esse princípio de treinamento físico, ele permite que o indivíduo treine de forma a atingir os seus objetivos, de forma o quê? De forma autônoma, consciente, respeitando todos os limites, para que não haja o quê? Não haja lesões. Olha o pessoal entrando na minha live. Ai, gente, amo a nossa escola. E aqui, olha só, o Daniel também acrescenta que deve ser feito com acompanhamento de um profissional de educação física, tá? Então, quando vocês forem aí, por exemplo, no ambiente da academia, né, que é um espaço com diversas atividades e exercícios físicos, o credenciado na educação física, o professor, o personal, ele precisa fazer toda a orientação para que você não tenha nenhuma lesão, né? Não adquira nenhuma lesão e consiga atingir a sua meta, o seu objetivo de condicionamento físico, aptidão física, emagrecimento, tá, ok? E aí, assim, a última pergunta do formulário era: quais são os princípios de treinamento físico? Quem poderia falar para mim? São 7. Quem pode falar ou escrever aí para mim no chat, por favor, ou falar? Não se esqueçam que vocês estão sendo avaliados pela participação também, tá? Individualidade, individualidade, né? Isso. Biológica, adaptação, Perfeito. sobrecarga, continuidade, variabilidade, volume, intensidade e especificidade. Isso aí. Não é difícil, né? A palavra especificidade não é algo. Tudo que termina assim, a gente tem dá uns faniquitos aqui na linguagem que, de repente, às vezes não sai a palavra, né? Teve gente aí que também colocou a questão da... Calma aí. Teve gente que colocou
reversibilidade, né, Yasmin? E eu não citei ela está aqui nesse set, só que assim, como se fosse um sinônimo, né, para variabilidade, tá bom? Então, não se esqueçam desses princípios, porque quando vocês forem na academia, né, vocês não serão enganados, porque vocês sabem disso, né? Então, é um conceito básico para que vocês saibam que o que o orientador está passando para vocês verdadeiramente corresponde à questão, ao benefício do princípio, né, do treinamento físico, para que vocês consigam ter aí o objetivo de vocês alcançados, né? Se é emagrecer, se é melhorar a aptidão física, se é fortalecimento muscular, tá bom? E a gente vai para a aula de hoje, que é para dar continuidade aos princípios, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais dos definições de cada um desses princípios, tá? Então, a nossa habilidade de hoje vai ser selecionar, né? Selecionei todos os princípios. Nós vamos interpretar e utilizar essas informações e conhecimentos sobre os princípios do treinamento físico, né? E para que isso ocorra, gente, eu preciso que vocês sejam mais, né, participantes falando. Agora vai ter que falar, tá? Então, assim, eu sei que vocês têm vergonha, mas, assim, para que a aula seja mais dinâmica, vocês falem, tá? Porque hoje os textos são grandes, tá? Eu me baseei num artigo científico, tá? De esporte, trazendo essas informações para a gente poder discutir hoje, tá? Então, nós vamos começar aqui, né? Princípios do treinamento físico. Então, vamos lá, definição, né? Como vocês já tinham dito, né? Aqui foi a definição que eu usei na semana passada, que é uma linguagem técnica, né? Nessa linguagem técnica, olha só as palavras aqui que a gente encontra, né? É um princípio que determina que cada atividade física, ela tem as suas próprias características, né? Se é de adaptação, se é considerando a individualidade biológica, a questão da continuidade, sobrecarga ou adaptações, né? E aí as suas possíveis adaptações de acordo com o objetivo e seus estímulos, né? Porque cada um dos princípios, ele vai gerar um estímulo para que o nosso organismo, ele possa o quê? Ele possa se organizar, né? Você vê que aqui eles colocam que os estímulos aos quais o organismo é submetido, né? Que ele... E diz aqui que criando efeitos paralelos específicos, né? Por isso que eu falo que a pessoa, quando ela vai buscar um profissional de educação física, buscar o ambiente da academia, ela precisa saber por que ela está indo buscar. Se é para a questão de emagrecer, de fortalecimento muscular, aptidão física ou saúde, tá? Para que ela não seja enganada. Aqui eu peguei um artigo, tá? Essa definição complexa. E assim, eu deixei uma definição mais sucinta para vocês, mais objetiva, né? Sem tanta linguagem técnica, para que vocês pudessem aí compreender. Que foi a resposta que vocês deram no chat, né? Que esse princípio de treinamento físico, ele permite o quê? Ele permite que o indivíduo, né, a pessoa, ela treine de forma que ela consiga atingir os seus objetivos, né? Minimizando os danos no corpo, ou seja, evitando lesões, né? Ou seja, fortalecendo esse corpo, e desde que ele seja realizado sob a orientação de um profissional de educação física. Isso é primordial. Por quê? Hoje, com o acesso às redes sociais, isso acontece. E nós somos bombardeados com várias pessoas que não são credenciadas na área de educação física, ensinando métodos, né, fórmulas mágicas para alcançar o corpo ideal, né? E muitas vezes, principalmente no Instagram, eu vejo a realização de exercícios totalmente errado, postura errada, movimento errado, né? E quando alguns não têm essa criticidade, vão acompanhar isso pensando que é o melhor que está certo, porque é o artista que você confia e tal, só que aquela pessoa ela não tem aquela credencial, então ela não pode fazer isso, é crime. Se ela for formada em educação física, ó, perfeito, mas não é o caso de muitos. Né? Eu vejo muitos blogueirinhos, né, muitas pessoas que não têm a formação e estão dando orientação às pessoas de forma errada, inadequada, equivocada, e as pessoas acabam se lesionando e não sabem por quê. Tá bom? E agora nós vamos começar, né? Então, os princípios são esses, né? Individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, variabilidade, volume, intensidade e especificidade. Primeiro, eu vou falar da individualidade biológica, tá? Essa individualidade biológica, ela vai ser de acordo com cada pessoa. Cada pessoa é única no universo, inclusive os gêmeos, tá? Por mais que eles tenham até o DNA, a mesma sequência do DNA, se eu passar um treinamento para esses gênios, o resultado pode ser diferente, tá? Então, aqui eu trago uma definição de Tubino. Quem pode ler para a gente, por favor? Vamos lá, gente, vocês que vão ler.
Eu só vou explicando. Professor, eu posso? Eu- Patrick. Dá pra... Pode ler, Patrick, por favor. Pode ler, Patrick. A individualidade biológica, segundo Tubino, 1984, define-se individualidade biológica o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Cada Então, ser dá uma humano pausa aí. possui uma... Dá uma Tá pausa bom. aí. Então, percebam que, daqui a pouco você continua. Há uma variação entre o metabolismo, o organismo, mesmo pensando em seres humanos, tá? Que não existem duas pessoas iguais, tá? É isso que ele quis dizer. Por que eu trouxe esse artigo do Tubino? Porque, assim, como eu falei para vocês estão no terceiro ano do ensino médio, precisam aprender a ter esse conhecimento com textos, com artigos científicos, que eles têm o quê? Legalidade, né? Eles não foram escritos por ninguém do Braille, tá? Ou do Wikipédia, né? É um artigo que, sim, foi analisado, estudado por pessoas da área da educação física ou da fisiologia, tá? Do exercício. Pode continuar a leitura para mim, por favor, Patrícia. Cada ser humano possui uma estrutura, uma informação física e psíquica próprias, e por isso, individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados, uma vez que seriam obedecidas as características e as necessidades individuais dos praticantes de esporte. Tá? Aqui, obrigada, viu, Patrick? Aqui, ele está falando do princípio de treinamento para esportistas, tá? E aí o Daniel pergunta, individualidade biológica é alguma coisa relacionada à genética? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho alguém na família que já tem, vai lá, um nadador, biologicamente, eu tenho a probabilidade de herdar esse gene de nadador do meu avô, do meu tio? Sim, tá? Então, você pode ter essa predisposição a ter essa habilidade, tá? De nadar. Então, assim, quando a gente pensa na questão biológica dos indivíduos, isso pode acontecer, tá? De que, de repente, meu pai era veloz e eu sou veloz. Então, há a possibilidade, sim, há sempre a predisposição. Lembrando que, pensando nas capacidades físicas, elas são treináveis. E pensando nos princípios do treinamento físico, isso também é treinável, você pode adquirir. Aí, quando eu penso nessa individualidade biológica, né, nessa peculiaridade de cada indivíduo, eu vou entrar num assunto que há tempos vocês vêm me pedindo, né, mas agora nós temos maturidade aí para avaliar. O Nani está falando da questão da etnia, né? Sim, a questão da forma genética, sim. Né? Por exemplo, quando eu penso nos africanos, né? Pode ver que eles se destacam em determinadas modalidades. Se eu pensar nos asiáticos, eles se destacam em outras modalidades, né? Inclusive, vem até a questão de, popularmente dizendo, né? O brasileiro já tem uma predisposição a ser jogador de futebol, assim como os orientais, eles têm uma predisposição para jogar beisebol, né, e tênis de mesa que eles arrasam. Assim como eu posso dizer que as ginastas, né, da Rússia e dos Estados Unidos têm uma predisposição a sempre ganharem, né? Então, assim, essa questão da etnia também ela é muito forte, tá? E eu trago para vocês a questão dos biotipos. Quando eu penso em individualidade biológica, não tem como eu não relacionar com biotipos, né? Existem três, né, classificações de biotipos, que a gente tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, tá? Que assim, é como cada organismo ele tem a sua estrutura particular, ou seja, por exemplo, se eu pensar em trigêmeos, né? E eu tenho trigêmeos que cada um deles tem esse biotipo. Ou seja, se eu passar o mesmo treinamento, eles vão ter o mesmo resultado? Não, tá? E aí a gente vai trazer aqui a definição para vocês, tá bom? Vitor, você é um exemplo puro de ectomorfo. Quem pode ler para mim a definição do que é um biotipo, por favor? Eu. Pode falar, Thaís. O biotipo é a forma física que tem o corpo de ser humano, sendo determinado por alguns fatores que variam de pessoa para pessoa. Os que são relevantes a considerar os biotipos são constituição dos ossos, massa muscular, metabolismo e muitos outros fatores. Obrigada, Thaís. Olha só que interessante. Eita, gente, alguém está tentando entrar na live e não conseguiu. Calma aí que eu vou
Já vou rapidinho tirar o slide para poder aceitar a pessoa. Então, assim, só para concluir aqui. Então, assim, quando eu vou pensar nessa variante de cada indivíduo, o que a gente precisa considerar? A constituição dos ossos, por exemplo. Olha o tamanho do bracinho da professora Kelly, ó. Grande, né? A minha massa muscular, o metabolismo de cada uma é diferente, e isso implica na questão da idade. Por exemplo, um recém-nascido, o metabolismo dele é super acelerado, de uma criança é super acelerado, de vocês jovens, ele está super acelerado, só que a partir do momento que você entra na vida adulta, isso vai diminuindo. Tá? Ai, Daniel, você tá abaixo daqui. Por isso que fala de questão de outros fatores, tá? Agora, deixa eu só ir atrás do aluno que quer entrar, porque não conseguiu, calma aí. Deixa eu ver aqui quem quer entrar. Eita, cadê a pessoa? Calma aí, gente, eu só ver aqui. Momento de pausa. O pai do Victor. Olha o Victor, gente. Victor primeiro C. Ah, tá. Calma aí que teve um que não conseguiu entrar. Pede pra ele entrar agora. Porque isso acontece, né? Às vezes a gente tá aqui no slide e eu não consigo ver, né? Então, assim, alguma dúvida em relação por que os biotipos existem? Ficou claro para vocês que tudo vai depender da massa muscular, vai depender do metabolismo? Ficou claro isso para vocês, gente? Ficou? Ficou, né? Então, belezinha. Inclusive, vocês estão se encontrando, né, nessa questão dos biotipos, né? Agora fica mais claro por que o seu corpo é de um jeito, o corpo do colega da mesma idade é de outro. Justamente por conta dos biotipos que nós temos, tá bom? Sim. Pensar num endomorfo aqui no Brasil é raríssimo, até pela questão da cultura, da nossa alimentação, tá? É mais comum no leste europeu, sim. Inclusive, por isso que eu falo, é até a questão desses outros fatores, né? A questão da etnia, né? Por isso eu falo que, assim, existem determinados indivíduos que já nascem com predisposição para algumas modalidades esportivas que a gente vai encontrar, né? Vamos lá. Espera aqui, deixa eu ver se o Vitor já conseguiu entrar. Ainda não. Aí vou lá, qualquer coisa eu volto aqui. Então vamos lá. Então, assim, esses biotipos, eles sempre vão ser determinados por esses fatores e vão variar de pessoa para pessoa, e é normal, tá bom? Então, aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar a definição de cada um, tá? De cada um desses biotipos para vocês se encontrarem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do corpo ectomorfo, tá? Calma aí, deixa eu pular. Calma aí que o aluno resolveu entrar de novo, gente. Espera aí. Ué, que engraçado que não tá... Cadê ele entrando no negócio? Calma aí, gente, rapidinho, que eu estou em busca de um aluno aqui, que tá tentando, e eu não consigo vê-lo. Espera aí. Deixa eu ver. Manda ele entrar de novo. Eu tô pedindo para ele entrar de novo, só que acontece, eu não... Ai, achei. Achei ele, pronto, consegui. Bem-vindo, Victor, desculpa aí a demora. Também na Ásia é bem comum mesmo, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui novamente. Vamos lá, quem vai me dar a honra de ler aqui o corpo ectomorfo? Vai lá. Quem pode ler para mim, por favor? Vamos lá, Eu gente. leio, Estou anotando aqui. Vai lá, Lohane. Estou anotando aqui, ó. Participação aqui, ó. Corpo ectomorfo. As pessoas de corpo ectomorfo são aquelas com metabolismo acelerado e que quase sempre têm uma grande dificuldade em ganhar peso, pois queimam calorias muito rápido. A aparência do corpo é de uma pessoa magra, com ombros curtos, peitoral plano e osso pouco densos. Pode ler? Dá um pause aí. Dá um pause aí. Então, percebeu? Quando eu penso no ectomorfo, tá? Essa imagem aqui que corresponde a ele, tá? O metabolismo dele é muito acelerado, tá?
é muito acelerado, isso naturalmente, tá? Não, porque, assim, existem alimentos que vão acelerar o metabolismo, tá? Como canela, gengibre, tá? Só que, assim, o ectomorfo, ele não precisa disso para ter o metabolismo dele aceleradíssimo, tá? E acontece, sabe aquelas pessoas que tentam engordar de toda forma, falam, estou muito magro, não adianta, é o seu biotipo, tá? É claro que, assim, de repente, com suplementação de hormônios, há uma possibilidade de você alterar aí como o seu corpo vai, como esse metabolismo pode reagir, tá bom? Pergunta, Patrick. Professor, tipo assim, esse ectomorfo vem de uma genética ou cada pessoa desenvolve em si mesmo? Então, vem essa questão da herança genética. Já ouviu? Eu sou magro que nem meu pai, eu sou magro que nem meu tio. A família da minha mãe é toda magra, mas meu pai é toda mais fortinha. Então, a questão genética, sim, ela vai ser uma predisposição para que a pessoa possa ou não ser uma ectomorfo, tá bom? E o Vitor também Professora, levantou a mão. Calma aí, Lohan, deixa só o Vitor perguntar. Pode falar, Professora, Vitor. os ectomorfos também não têm a disposição para ganho de massa muscular tão fácil por conta do metabolismo, né? Exatamente, perfeita observação. Então, por exemplo, se ele vai na academia, ele não tem a facilidade para ganhar, fazer a questão dessa hipertrofia muscular, tá? Porque acontece, o metabolismo dele é tão rápido que não consegue, ou seja, toda aquela sequência de exercício físico que foi realizada para aumentar a massa muscular, ele não vai conseguir ganhar num tempo rápido, tá? O legal é que, assim, por questão de saúde, ele tá, né, saudável, né, está ótimo músculo, mas acontece, essa massa muscular, essa fibra muscular do ectomorfo, por conta do metabolismo dele ser muito acelerado, leva mais tempo. Então, por exemplo, tem pessoas que, assim, começam a academia e em um mês você vê o resultado. Isso eu estou falando de forma natural, não aquelas pessoas que usam aquele suplemento de BCA, aquelas suplementação de aminoácidos, que eu não sou a favor, tá? Não sou a favor porque acontece, ainda mais em jovens, né? Vocês jovens, vocês eram crianças, né? Vocês não mais, né? Vocês estão em transição para a vida adulta, né? Logo, logo o metabolismo já vai modificar novamente. Então, assim, quando se pensa em suplementação artificial apenas para ganho de peso, de aumento de fibra muscular, eu discordo, né? Porque isso vai afetar o seu metabolismo e a gente não sabe o resultado que isso pode gerar, tá? Então, assim, quando eu penso aquela pessoa que a gente fala que sempre é magra, é por conta disso, o metabolismo dela é muito rápido. Então, assim, até o consumo de nutrientes que ela deve ingerir deve ser maior, né? Porque aí acontece, o metabolismo dela vai levar mais tempo aí para digerir isso, e aí sim pode ocorrer que ela consiga aumentar. Mas não é uma coisa significativa, tá? Ou seja, um ectomorfo jamais vai virar um endomorfo, tá? Então, é o biotipo de cada pessoa, tá bom? Ficou claro isso para vocês? E aqui ele dá um exemplo de atletas, né? Então, Lohane, Lohane, você queria perguntar também, né? Terminando a sua pergunta, eu respondo, você continua a leitura, por gentileza, tá bom? professora, todo Pode. biotipo é referente à hereditariedade? Então, sempre tem alguém que é uma exceção na família. Mas, assim, é uma combinação de genes. Lembra? Biologicamente, existe uma combinação, né? Porque acontece, nós temos a nossa fita, né? Fita no RNA, existem todas as estruturas que formam, né? Lembra? O espermatozoide, ele entra lá no óvulo, se vira um zigoto. Então, todas as informações, elas se encaixam para gerar um indivíduo. Então, existe toda uma predisposição de N situações, né? Então, de repente, eu falo para vocês, e se duas pessoas ectomorfas casarem, será que elas podem gerar aí um filho mesomorfo ou endomorfo? Pode. Porque afinal a gente tem que analisar toda a árvore genealógica. Isso pode acontecer. De repente os pais são magros, mas o avô não era. E aí a criança, de repente, ela pode herdar, né, esses traços genéticos da avó. Tá bom? É que nem a questão do olho azul, o olho verde, a cor da pele, a estrutura do cabelo, né? Existem pessoas que são as cópias, né, da mãe, do pai mesmo. Para quem tem o meu WhatsApp particular, vocês não vê quando eu posto a foto dos meus filhos? Parece que são trigêmeos, só que são de fases diferentes. Você vê como eles são extremamente parecidos, né? Mas, assim, Sim. conforme eles vão crescendo, eles vão tendo as suas características próprias. Nem mesmo, vou falar da cor do olho deles. Você vê o Eduardo, o Heitor e a Delilah, eles têm a cor de olhos totalmente diferentes. E é o mesmo pai e a mesma mãe, né? Então, você vê que, assim, a professora, eu tenho um corpo mesomorfo, né? Olha o tamanho da pessoa Kelly, como eu sou grande. O pai deles, né? Ele também, né? E assim, as crianças,
Os três são tudo nesse biotipo, todo mundo mesomorfo, tá? Todo mundo grande, forte, né? Mas em compensação, os olhos. O Eduardo tem um olho castanho amendoado, de lá ela nasceu com o olho bem pretinho, depois deu uma clareada, mas assim, é o olho mais escuro dos filhos, e o Heitor tem os olhos meio esverdeados, com marrom, entendeu? Então, assim, são as características que podem herdar, né? O Heitor, como ainda é criança, você vê, o bichinho ele, quando nasceu, era bem fofinho, e agora, depois que ele começou a andar, ele tá todo magrelinho, então eu tenho que ver qual vai ser o biotipo do Heitor, pode ser que seja diferente da Delaila e do Eduardo, tá bom? Pode continuar a ler aí, Lohane, por favor. Tá bom. Obrigada, professora. Os atletas nessa categoria precisam ingerir uma alta quantidade de calorias, vez que para suprir suas necessidades e para ganhar peso, o organismo precisa estar bem alimentado para não emagrecer. São aconselhados treinos curtos, porém de alta intensidade para conseguir o resultado esperado. Ou seja, no caso de um ectomorfo, ou seja, o CrossFit aqui é aconselhado? Sim. Né? Porque o CrossFit, apesar de eu não gostar, tá? É uma prática da qual eu não faria, porque eu penso que a carga, a intensidade dos exercícios é muito, para mim, tá? Eu, professora Kelly, né? Eu não aconselho somente em jovens, mas, por exemplo, se eu pensar num atleta, né? Ou seja, o atleta está sendo orientado, né? Pelo seu treinador, pelo professor de educação física, pelo personal trainer, né? E assim, o ganho energético dele tem que ser maior, ele precisa consumir mais nutrientes, né? Senão ele vai emagrecer. Ou seja, todo exercício que ele fez não vai ajudar em nada. Então, você vê que precisa ser de alta intensidade. Então, CrossFit, para essa pessoa, de repente, é indicado. Perceberam? Alguma dúvida até aí, gente? Ficou claro para vocês? Tranquilinho? Vou seguir aqui. Vamos lá. Quem pode ler o corpo endomorfo, que é a maioria de nós aqui? Eu posso. Vai lá, por favor. Corpo endomorfo. Já quem tem o corpo endomorfo costuma ter as pernas largas e os braços magros. Então, a região mais tonificada e forte está localizada nos membros inferiores. Neste caso, quem apresenta o padrão citado normalmente tem um corpo de estética mais redonda. Ganham gordura e músculo com facilidade, mas tem dificuldade para perder gordura, pois o metabolismo é lento. Travou aqui, Bruno. É mais lento. Então, dá um pause aí para depois você ir para a próxima frase. Olha só, o endomorfo, olha a situação. As pernas são largas. Então, quando tudo parece mais largo, parece que é maior, né? E acontece, os braços já são mais magrinhos. Então, assim, por mais, né, pensando num biotipo assim, por mais que eu pense em treinar braços, meus braços vão ganhar gordura tanto quanto as minhas pernas? Não. Tá? E assim, da questão da gordura, você vê que a tendência, como o metabolismo é mais lento, a tendência de agregar gordura, somente na área da região do abdômen, é muito maior, então tem que tomar cuidado. Então, precisa sim realizar exercício e atividade física, precisa dar uma atenção maior aos membros inferiores, né? Lembra membro inferior? Do umbigo para baixo, né? As pernas, puxas. Então, dá uma atenção maior, tá? E pensando nos braços, né? É um pouco mais difícil para definir os músculos, né? Você vê assim, eu vou até ler aqui a próxima frase. E mesmo com as pernas largas e com grande potência para os exercícios com as pernas, esse corpo endomorfo, ele não tem dificuldade para definir os músculos por conta do metabolismo, tá bom? Dani, continua lendo para mim do sendo assim, por favor. Sendo assim, as atividades recomendadas para um bom desempenho são as modalidades aeróbicas, como corrida ou natação. Elas também podem investir em exercícios com peso, mas o resultado não será o mesmo para quem é mesomorfo, por exemplo. Exatamente. Porque é outra pegada. E aí, assim, aqui ele fala da singularidade, né? Uma singularidade para esse biotipo é que o endomorfo, ela, em boa parte desse peso, do peso ganho, vem em forma de quê? Em forma de gordura, né? Porque o metabolismo é mais lento, ou seja, aquelas células adiposas, é mais fácil elas se acumularem ali na região dos quadris, na região do abdômen, né? E então acontece, eles precisam, como posso dizer, eles reservam mais gordura, né? Através dessa, eles têm uma reserva de energia que vão ser gasta, né, justamente para poder armazenar essa gordura,
né? Ou seja, o organismo, ele vai responder a muito bem a alimentação. Então, uma pessoa que tem esse biotipo pode exagerar na alimentação? Não, porque senão o que vai acontecer? O metabolismo é lento, ele acumula mais gordura, ou seja, a chance dele ser um sobrepeso é muito grande. Então, assim, ele consegue até absorver, ele absorve bem as proteínas desse corpo, né, do endomorfo, só que ele não faz. Tanto é que, assim, para quem tem esse biotipo, pode tomar suplementação? Não, tá bom? Dani, você levantou a mão, pode falar. Professora, fizeram perguntas no chat. Quer que leia? Ah, tá. Ai, gente. Não, lê para mim aí, porque eu não consigo nem toda vez acompanhar. Lê para mim, por favor. A Vitória perguntou, professora, a senhora também vai citar o joelho vulgo e varo? Não sei se é assim que pronuncia. A questão do joelho. Ai, calma aí, deixa eu ler lá também, que ficou meio confuso para mim. Só um minuto, aí, ó. Eita, gente. Opa, aqui, peraí. Deixa eu ver qual foi a. Né? Joelho vulgo e varo. Calma aí, que eu já vou te dar a resposta. Deixa eu só anotar aqui. Olha só, a Priscila também perguntou assim, como é que funciona essa questão do metabolismo. Ele não pode, o ideal é que ele não fosse nem muito lento e nem muito rápido. Seria o ideal, mas o metabolismo é uma coisa particular, né? Então fica muito difícil a gente determinar aí. Agora, sim, respondendo a pergunta da Vitória, calma aí que eu vou. Deixa eu só buscar uma informação num artigo científico. Espera só um minutinho. Tá? Enquanto isso, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá ficando mais claro de entender por que o seu corpo é do jeito que é? Fica mais fácil, não fica? Quando a gente consegue determinar que, assim, você vê a importância da individualidade biológica, né? A individualidade biológica, ela vem justamente para dizer que, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquela questão de padrão de beleza. Por quê? Por exemplo, eu quero ficar com o corpo igual o da Angelina Jolie, e você não tem o biotipo dela, você vai conseguir? Não. É claro, talvez com um procedimento cirúrgico isso é possível? Talvez, mas ainda assim, qual é a garantia que eu tenho que vai funcionar? Tá? Então vamos lá. A questão do joelho valgo e do joelho varo, gente, funciona assim. É a questão da estrutura, né, fisiológica do esqueleto, tá? Então, assim, é como se fosse um desalinhamento que não foi corrigido. Sabe quando é criança? Sabe quando as crianças nascem com as pernas ou muito para dentro ou muito para fora? É a questão desse joelho, vulgo ou varo, tá bom? Então, assim, isso vai prejudicar tanto a articulação e pode trazer o quê? Uma sobrecarga na região. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, logo, por isso que é importante a gente ir ao pediatra, né? O que acontece? Normalmente, pensando esqueleticamente, os ossos eles têm uma certa distância entre um e o outro, eles estão retinhos. Mas o joelho varo é como se fosse aquela famosa perna de alicate, já ouviu? Como se as pessoas tivessem a perna aberta e não conseguem fechar, né? E o joelho valgo vai ser aquele joelho que assim, é mais próximo, né? Que ele é mais próximo das proximidades, é como se fosse para dentro, né? Então, assim, tanto é que por isso a gente não aconselha, quando é bebê, às vezes usar, sabe, aqueles equipamentos como canguru, né? Aquelas coisinhas que a gente carrega o bebê, porque isso pode alterar a questão da proximidade do joelho, porque eles têm que ficar alinhados. Quando ele desalinha, quando é o joelho vulgo, ele é desalinhado para fora, como se fosse uma perna de alicate, né? E quando é o valgo, essa anatomia das pernas elas ficam mais próximas, e aí altera a questão do andar, tá bom? Ficou claro isso para você, Vitória? Tranquilinho, né? Isso tem a ver com a questão do biotipo, né? Assim, com os biotipos, você vai conseguir só ver mais, né? Por exemplo, se eu pensar em alguém no mesomorfo e no endomorfo, com o joelho assim, com esse desalinhamento, vai ser mais fácil identificar. Já uma pessoa magra, eu não vou conseguir identificar tão fácil, tá bom? Calma aí, fizeram mais uma pergunta no chat, peraí. Professora, depois eu posso fazer a pergunta depois dessa? Pode. Deixa eu só ler a pergunta que fizeram lá no chat. Tá? Vamos lá.
Como funcionam alguns procedimentos para aceleração do metabolismo? Então, para a gente acelerar o nosso metabolismo de forma natural, existem alguns alimentos que podem acelerar o nosso metabolismo, como, por exemplo, a canela, a pimenta, o gengibre. Só que assim, o que a gente precisa avaliar? Não dá para a gente tomar por conta própria. Porque, por exemplo, eu tenho pressão alta. Quem tem hipertensão não pode, de forma alguma, pensar. Como é que fala? Não pode pensar em consumir esses alimentos, porque vai alterar e vai aumentar a sua hipertensão. Né? O metabolismo vai ficar acelerado, isso vai prejudicar a sua hipertensão, tá? Ainda mais se você não fizer uso de medicação, então tem que tomar cuidado. Né? Existem algumas limitações, tá bom? Mas assim, uma coisa que regula o metabolismo, adivinha? Exercício físico. Sabia disso? Regula o metabolismo e acelera o metabolismo. Então, assim, não tentem aí burlar o sistema, tá? Porque é importante o exercício físico, tá? Deixa eu só colocar o carregador aqui do meu Note, gente, que já vai desligar. Espera aí. Um minutinho, tá? Vitor, pode falar que você queria falar. Ô, professora, pelo endomorfo ser um biotipo com um metabolismo mais acelerado, ele tem um gasto calórico maior que os outros biotipos? Ele teria que ingerir mais calorias com a prática do E, exercício físico, por exemplo? sim, porque olha só, o ectomorfo, o metabolismo dele é muito rápido, então ele precisa comer bastante. Quando eu penso no Eu falei endomorfo, endo, ecto. quando eu penso no endomorfo, o endomorfo, ele tem um metabolismo mais lento e ele acumula mais gordura. Ou seja, ele precisa comer de forma adequada, beber bastante água e realizar mais exercícios físicos, tá? Calma aí que eu vou atrás de uma tomada aqui, gente. Peraí. Prontinho, voltei. Conectei aqui. Então, assim, ficou tranquilo para vocês isso? Então, assim, vamos lembrar que o ectomorfo, ele tem um metabolismo muito rápido, então ele precisa comer mais para poder manter, inclusive, se ele quiser fazer musculação e manter aquilo, ele precisa consumir mais nutrientes, tá? Porque o metabolismo dele é muito rápido. Quando eu penso no endomorfo, o endomorfo não. O endomorfo, ele possui um metabolismo mais lento, ele precisa comer de forma adequada e realizar mais exercício físico, tá? E ele não precisa usar suplementação, senão ele vai ficar muito grande, tá bom? Tranquilinho? Vamos pro próximo, né? Bom, Pro próximo biotipo. Vamos lá, quem pode ler para mim? Eu posso ler. Então lê aí, por favor. Corpo mesomorfo. Por fim, o biotipo dos mesomorfos é caracterizado por ganhar e perder muito peso, facilmente. São naturalmente fortes, o que ajuda na construção dos músculos. Então, o destaque vai para a atividade como fisiculturismo. O músculo é bem definido, então a característica do corpo atlético surge com esse tipo corporal. Os mesomorfos respondem melhor aos exercícios com peso, pois vão definir o músculo com facilidade. O corpo é caracterizado por um formato retangular, além de ser forte. Contudo, como também apresenta facilidade para ganhar peso em forma de gordura. É bom tomar cuidado com a ingestão em excesso de calorias, pois o ganho é mais fácil que os ectomorfos. Por terem essa última característica em relação ao peso, também são recomendadas atividades cardiovasculares para a resistência, além de ser uma ótima opção para queimar as calorias. Então, percebam a especificidade de cada biotipo. Então, olha só, interessante de eu fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise? O profissional de educação física, tá? Ele vai analisar, ele vai fazer uma avaliação física para caracterizar que biotipo você tem, para poder te orientar a realizar os exercícios certinhos, para que você consiga atingir os seus objetivos de treinamento. Então, você vê, no caso aqui do corpo mesomorfo, eu lembro do Schwarzenegger, tá? Ele foi um fisiculturista, né? Então, assim, ganha massa muito rápido, né? E, assim, fora que ele é muito forte, né? É uma força fora do comum. Inclusive, essa imagem aqui, tá? Aqui, ó.
tá? Então, assim, é uma força fora do comum. Então, assim, a questão de tomar cuidado para não ingerir muitos nutrientes, por conta disso, é mais os calóricos, né? Porque acontece, ele vai ganhar, né? Vai ganhar peso muito mais rápido. Aí pode fugir do controle do que ele deseja. Então tem que tomar cuidado. Porque por mais que pareça que ele é o corpo mais harmônico, mas é um corpo que tem que tomar muito cuidado. Porque senão ele desalinha de um jeito muito grande. E aí, assim, em relação ao peso, ele vai engordar. Então acontece, a galera, as pessoas que têm o biotipo mesomorfo, tem que tomar muito cuidado. Por isso a recomendação das atividades cardiovasculares para a resistência, porque acontece, você trabalhando a questão de tolerar a fadiga por mais tempo, né, vai ajudar você a manter a saúde, tá? Nesse caso, esse metabolismo ele tende a ser, depende do que ele vai comer, tá? Então, o metabolismo dele é um metabolismo muito interessante, porque ele vai variar de acordo com o que a pessoa come. Então, assim, ele ganha peso e perde peso muito fácil. Então, é um metabolismo que, assim, meio que oscila, né? Você vê, o ectomorfo, ele tem um metabolismo muito rápido. O endomorfo, ele tem um metabolismo muito lento. E o mesomorfo, ele tem um metabolismo que, assim, totalmente, não posso dizer, ele oscila, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, essa é a característica de cada um deles. Tranquilinho? Vamos para a próxima. Assim, as adaptações, as definições agora são bem mais tranquilinhas, tá? Mas eu foquei especialmente na individualidade biológica, porque assim, vocês conseguem agora perceber por que o corpo de vocês é da forma que é e que vocês podem fazer aí para atingir aí os condicionamentos físicos de vocês, tá? Então, agora, adaptação. Quem pode ler, por favor? Que ainda faltam mais 6, tá? Se ficar muito extenso, gente, a gente termina a adaptação, porque já está dando meio-dia, né? E aí, na próxima live, a gente continua. Pode ser? O que vocês acham? Por causa do tempo, até. Pode ser, professor. Pode ser, professora. Então, beleza. Então, a gente vai finalizar aqui na adaptação. E na nossa próxima live, a gente termina sobrecarga, continuidade, variabilidade, volume, intensidade e especificidade. Tá? Se safaram da aula prática, hein? Ó, eu de olho em vocês. Ó. Quem pode ler a adaptação, por favor? Eu posso, professora. Vai lá, pode ler, por gentileza. Adaptação. O princípio da adaptação é outro princípio extremamente importante no treinamento desportivo. De acordo com Henniken, 1991, a adaptação é a lei mais universal e importante da vida. Adaptações biológicas apresentam-se como mudanças funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. Continua? Pode continuar. Sob adaptações biológicas no esporte, entende-se as alterações dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. O indivíduo possui um estado de equilíbrio denominado homeostase e toda vez que esse exercício físico é realizado, ocorre um estresse fisiológico e psicológico ao organismo. Esse estresse é necessário para a quebra da homeostase, a fim de gerar uma otimizada no condicionamento físico. Dependendo da intensidade do estresse aplicado, a resposta do organismo pode variar entre a manutenção do estado de homeostase, quando o exercício é de baixa intensidade, e a ocorrência de lesões, quando a intensidade é acima do limite. Não, vocês viram que situação a questão da adaptação? Então, assim, esse princípio de adaptação é justamente para que o seu corpo ele consiga se adequar a uma nova rotina. Então, por isso que quando vocês, vamos lá, pensando na história de vida de vocês, que tiveram a vida inteira aulas de educação física de qualquer jeito, e de repente pega uma louca como a professora Kelly e começa a dar aula e fazendo vocês se movimentar, você viu como é difícil essa adaptação para o corpo? Quantos de vocês ficam doloridos? Quantos de vocês apresentam mudanças, inclusive no estresse? Tá? Então, essas adaptações biológicas, elas vão aparecer em 2 momentos, tanto a questão física quanto psicológica, tá? Então, acontece, pessoas sob estresse, de repente, elas podem demonstrar uma melhora na performance, tá? Ou não, tá? Dependendo do estresse, eles podem... Cenas que vocês só veem nas lives do Inácio Monteiro. Pode gerar, inclusive, lesões, tá? Então, por exemplo, quando eu penso no esporte de alto rendimento, essa questão da adaptação ela é muito delicada.
Porque, dependendo de como é feito esse treinamento, vai justamente desencadear essa disfunção, essa adaptação biológica no esporte. Ou seja, a pessoa tem que se adaptar de forma fisiológica, né? E pode ocorrer o estresse fisiológico, né? Causando aí a fadiga muscular e tal, e também psicológico no organismo. Por isso, e assim, interessante que em alguns casos isso vai otimizar o condicionamento físico da pessoa, ou seja, ela vai ficar bem. É um estresse que é saudável, mas assim, se for por muito tempo, aí pode ocorrer o quê? As lesões. Então é isso que quando a gente fala do princípio de adaptação, é o nosso organismo se adaptando, se adequando a novas rotinas no corpo. Quando eu penso nisso, na questão da prática do exercício físico e da atividade física, eu vou iniciar, tá? O meu corpo ele vai se adaptar, tanto fisiologicamente quanto biologicamente. Isso vai gerar um estresse. Um estresse que, assim, dependendo da intensidade, né? Se for um exercício de baixa intensidade, por exemplo, ele vai gerar um estresse benéfico, tá? Mas se for uma intensidade que vai passar do seu limite, ela vai ocasionar lesões. Lembra daquelas lesões mais comuns que eu falei para vocês ano passado? A questão da contusão, da luxação e da entorse. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá bom, gente? Então, assim, deixa eu ver qual seria o próximo. Sobrecarga, tá? Então, a gente vai dar continuidade na próxima aula. Nós vamos continuar daí da sobrecarga, tá bom? Agradeço a todos pela participação. Patrick pergunta antes de eu fechar a sala. Vai lá. Professora, a Priscila mandou no chat como descobrir se o metabolismo é lento ou acelerado. Então, primeiro é a observação. Segundo, eu consigo analisar isso através de exames. Existe exame específico para você identificar se o metabolismo é rápido ou não, tá? Mas, assim, a primeira vai ser a análise pessoal, não pensando no laboratorial. Eu não vou lembrar, geralmente, vamos lá, calma aí. Deve ser o teste, tá? Eu vou procurar saber, essa pergunta é interessante. De tireoide. O que acontece? A tireoide ou a tireoide, ambos os termos estão corretos, tá? Ela é uma glândula que fica nessa região. Ela que regula o metabolismo. Então, acontece, existem alguns casos da pessoa que tem o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, né? São aquelas pessoas que engordam com muita facilidade ou que emagrecem com muita facilidade relacionada ao estresse, né? Porque acontece, a tireoide, ou a tireoide, ela é uma glândula que ela libera um hormônio chamado tiroxina, e ela que regula o metabolismo, se vai ser mais lento ou se vai ser mais devagar. E as questões da alimentação também vão variar e predominar a questão do metabolismo ser mais rápido ou mais lento. Mas isso você consegue identificar, por exemplo, quando você come um sorvete. Não, feijoada, vamos lá, acho que feijoada é clássica, né? Como é que você fica? Você leva muito tempo para se restabelecer? Porque é uma comida pesada. Você, por exemplo, você comeu a feijoada. Daqui a quantas horas você vai sentir fome novamente? Aí você consegue determinar, consegue perceber se seu metabolismo ele é lento ou ele é devagar, tá? Mas com certeza deve ter um exame, né? Não sei se é T4 que chamam, vou procurar saber, que pode identificar o nível do seu metabolismo, tá bom, gente? Então, assim, por hoje é só. Aí na próxima aula a gente parte daí da sobrecarga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um pouco pesado o conteúdo, mas por hoje é só, tá bom? Beijos, abraços, tá bom, gente? E qualquer dúvida, manda no chat, não se esqueçam de manter as atividades em dia, tá bom? Abraço a todos. E Obrigado, tchau, professora. Tchau. Obrigada. Obrigado, Pedro. Tchau. Tchau. Obrigado pela aula, Tchau. doutora. Até a próxima. Show, gente. Tchau. Professor, eu mandei a bandeira lá no seu PV já.